Em Mateus 7, no versículo 15, diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Hoje existem muitos falsos profetas que pregam uma verdade diferente da verdade de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque essas pessoas são persuasivas e conseguem nos manipular para que nós nos desviamos da verdade. E essas pessoas que vão ser desviadas da verdade são aquelas pessoas em que elas não estão firmadas na palavra de Deus, elas não têm conhecimentos na palavra de Deus, porque elas não buscam. Então, Deus já nos advertiu sobre isso, para que a gente tome cuidado com falsos profetas. Existem muitas igrejas pregando muitas heresias, existem muitas igrejas, muitos falsos pastores pregando teologia da prosperidade, colocando o mundo dentro da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas teologias, com esses falsos ensinamentos, que na verdade vão nos levar para a destruição em vez da salvação. Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os falsos profetas e como a gente deve nos livrar desses falsos profetas, como que a gente consegue saber quem são os falsos profetas e quem realmente está falando a verdade. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui, tá bom? Para que a gente possa junto estudar a palavra de Deus. E aqui a gente vai dividir os nossos conhecimentos. Eu não sei de tudo, mas acredito eu que com o meu conhecimento e o seu conhecimento a gente pode chegar muito mais longe. Então já se inscreve aí no canal e também deixa o seu comentário aqui, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Na Bíblia existem muitas passagens onde Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, porque eles estão ao nosso derredor e muitas vezes a gente não percebe. E na maioria das vezes a gente não percebe porque a gente não busca a palavra de Deus, a gente não tem conhecimento sobre ela. E é aí onde ele nos devora. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento dos seus ensinamentos, a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, do que Deus nos ensina. Por isso a gente, na maioria das vezes, cai nesses ensinamentos. Hoje em dia existe a teologia da prosperidade, a teologia coach, onde o principal ponto não é a palavra de Deus, não é a salvação de Deus para conosco através de Jesus, mas sim você, o eu. O foco da teologia coach está relacionado a você, a sua autoestima, ao seu ego, a que você tem direito a tudo e que Jesus nos ama e que isso é o suficiente. Mas isso não é verdade. Por isso que a gente deve tomar cuidado com esses falsos ensinamentos. E o que que a Bíblia nos fala sobre isso? Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 4, que diz o seguinte: E eles lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane. Aqui é Jesus respondendo para os discípulos. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus está dando uma explicação de como seria a sua volta. Nos últimos tempos existiria muitas pessoas que enganarão a muitos, dizendo eu sou Cristo e ensinando falsas doutrinas. Por isso que Jesus nos adverte sobre como devemos saber quem são os falsos profetas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos explica exatamente como devemos saber quem são essas pessoas, quem são as pessoas que realmente estão ensinando a sua palavra, quem são as pessoas que realmente estão ensinando sobre a salvação, daquelas pessoas que ensinam heresia, daquelas pessoas que ensinam teologia da prosperidade, daquelas pessoas que ensinam teologia coach, onde você é o foco e não Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela nos dá um direcionamento de quem realmente é a pessoa certa, quem é aquela pessoa, se ela está dando um bom fruto realmente, se ela está lhe ensinando algo de que está de acordo com uma palavra de Deus, ou uma pessoa que está apenas nos enganando, usando a palavra de Deus. Já em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não dei crédito a qualquer espíritos. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então,
Muitas pessoas estão falando de Jesus, estão falando da volta de Jesus, estão falando sobre Jesus, mas de uma maneira distorcida para nos enganar. Muitos falsos profetas estão falando heresias onde não existe, onde a palavra de Deus, onde a Bíblia, onde as Escrituras não está escrito exatamente nada sobre o que essas pessoas estão falando. Não existe o eu, não existe o você, existe nós, existe a palavra de Deus, onde ela vai nos ensinar, nos dar um direcionamento para onde devemos ir, o que devemos fazer, e não que uma pessoa ou um pastor irá lhe dizer o que você deve fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, é que nos diz o que devemos fazer, não uma pessoa. Existem muitas pessoas hoje que acreditam apenas no que o pastor fala, mas ela não examina as Escrituras, ela não examina a palavra de Deus. Amados irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos examinar as Escrituras, porque existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores que estão ensinando mentiras para nós. Então a gente deve estudar. Eu não estou aqui para dizer que eu sei de tudo, eu também estou aprendendo a palavra de Deus, mas eu acredito que todos nós temos o direito sim de saber o que realmente a Bíblia está querendo nos dizer, e não apenas ouvir o pastor, dar crédito apenas o pastor. A gente tem que buscar o nosso próprio conhecimento dentro da palavra de Deus. Também não vamos distorcer o que a gente entendeu, vamos buscar conhecimento para que a gente possa se aprofundar e entender o que realmente a Bíblia quer falar conosco, o que realmente Deus quer falar conosco, porque a Bíblia ela é um livro dado por Deus para que a gente possa se comunicar com Ele. Já em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, vai nos dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. É como eu falei agora há pouco para vocês. Muitas pessoas acreditam apenas no que o pastor fala, e ela busca essas pessoas, vamos dizer, esse pastor, para apenas saciar aquilo que ela está sentindo no momento. Lembra da teologia do coach que eu falei para vocês? Muitas das pessoas vão procurar esses pastores que têm essa teologia coach apenas para saciar o seu ego, porque ali esse pastor vai falar apenas sobre a coisinha por fora, que você não deve pecar, que Deus ama você e blá 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 blá. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele repreende o pecado para que Deus, através de Jesus, possa salvar você, para que Deus consiga se chegar até você, para que você abandone o seu pecado. Esse é o verdadeiro evangelho. Não o evangelho onde Deus, onde esses pastores dizem que Jesus te ama e que essas coisinhas e tal. Não. O verdadeiro evangelho é para repreender o pecado, para repreender o desejo da carne. Então, que vocês possam fugir desses pastores, que vocês possam fugir dessas igrejas onde vai pregar apenas o eu, onde vai pregar apenas a teologia da prosperidade, onde vai pregar apenas as falsas doutrinas. Que você possa seguir a palavra de Deus, que você possa seguir o que realmente Deus quer falar com você, porque o nosso desejo, o desejo de todos, é que todos vá para o céu. Eu sei que nem todos vão chegar a esse ponto, que a gente possa juntos seguir nessa missão que é pregar o Evangelho, para que outras pessoas consigam se arrepender dos seus pecados, para que outras pessoas consigam também se achegar a Deus e levar mais pessoas para os braços de Cristo. E que Deus os abençoe. E essa foi a nossa mensagem de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo.